porque DNA fala muito de herança. E herança é uma coisa tão interessante, porque quando a gente começar a falar do DNA, vocês vão ver que muitas vezes a gente nem está querendo aquela herança, mas porque é DNA, porque é herança, a gente recebe esse DNA. É interessante saber como Deus é tão perfeito e como Ele estabelece entre nós as nossas construções, as nossas estruturas. Em famílias, Deus vai repetindo, né, os cromossomos, vai repetindo a genética, e aí a gente fica parecendo um com o outro. Tem vezes que você chega perto de uma pessoa e fala assim, só pode ser gêmeas, e tão parecido, porque a genética é a mesma. É tão gostoso, né? Quando se junta, eu fico, às vezes, no shopping, vou andando no shopping e vejo aquelas famílias andando. É fácil a gente descobrir quando é parente, porque o rostinho, o queixo, os olhos são tão parecidos. Vocês já notaram? Quando vem aquela turma, uma família, assim, fala, acho que aquela é a mãe, acho que aquela é a filha mais velha, ou aquela é a mais nova, e a gente vai observando as gerações. Não é verdade? Vocês fazem isso? Observa as famílias? É muito gostoso. Eu, por exemplo, na minha família, eu sou mais parecida com o Dani, fiquei moreninha, quer dizer, eu sou moreninha, ele ficou moreninho, e Daniel, na cor, é mais parecido com a Gabi. Mas se colocar a Gabriela perto da minha irmã, todo mundo pensa que ela é a filha da minha irmã Kênia. É a família, é a genética, isso é muito incrível. Então, o que é DNA? DNA, gente, é algo tremendo. É um composto orgânico cujas moléculas contêm instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento dos seres vivos. Também, a sua principal função é armazenar informações necessárias de um ser vivo, todas as características. Eu vou além, características emocionais, características comportamentais, todas as características, estruturais principalmente. Com o DNA, com o fio de cabelo, você pode descobrir o DNA de um pai, de uma mãe, de um familiar. Isso é incrível, isso é ciência, isso é o nosso Deus, Ele é perfeito, amém? Eu fiquei apaixonada com o DNA. O DNA se encontra no núcleo de uma célula, de um organismo vivo, no interior dos cromossomos. Lá estão todas essas características físicas, de personalidade, características, como se fosse um chip. Imagina que o DNA é um chip que está em você, que toda a família também tem um pouquinho daquela genética, daquele corpo importante. Isso é maravilhoso. E eu peguei um texto de 1 Coríntios 13, que eu gostaria que a Audileia colocasse, e eu gostaria que vocês lessem comigo. Porque falar de DNA, a gente tem que falar de amor. E principalmente num versículo que fala de crescimento, de maturidade. Fala de um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que tudo suporta. Um amor maduro, um amor verdadeiro. Um amor muito, muito mais do que essas palavras que a gente vê, ou esses recadinhos que a gente vê, mas um amor sincero. Vamos ler junto com o nosso telão aqui? Vamos lá, todo mundo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? O que permanece é o amor. E vai chegar um dia que nós vamos conhecer e encontrar o maior amor dos amores, o próprio Cristo Jesus. Amém? Face a face nós vamos encontrar com este amor. Um amor que não perece, mas um amor que vai permanecer para todo sempre. Eu peguei esse pedacinho do versículo 11, que fala de ser criança, de pensar como criança, de agir como criança. E nós, mulheres, como nós vamos ter um tempo de maturidade, precisamos começar a olhar de maneira a ter maturidade, compreensão em nossos sentimentos. Amém? Aí eu trouxe de outra maneira. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, discorria ou pensava como criança. Mas logo que cheguei à fase adulta, acabei com as coisas de criança. Interessante. Chega uma hora que nós temos que amadurecer, não é verdade? Eu lembro que quando eu ia fazer 15 anos, e estava chegando, se aproximando a idade de 15 anos. E todo mundo, os pais da gente vão dizer: olha, você já está ficando adulta. Já vai ter que deixar de ser criança. E eu sentava na cama de mamãe e dizia assim: mãe, o que vai ser de mim? O que será de mim quando eu fizer 15 anos? O que será de mim quando eu crescer? Como é que vai ser isso? Porque a gente pensa que de um dia para outro vai acontecer uma transformação. De repente você vai virar, você olha no espelho, não é mais você, você é outra pessoa. E mamãe ficava rindo: calma, mulher, espera, deixa de ser ansiosa. E eu já dizia: vou ter que trabalhar, vou ter que fazer tanta coisa, vou ter que assumir muitas responsabilidades. Uma menina de 15 anos não é uma menina responsável. E eu ficava cheia de preocupações. E mamãe achava isso muito engraçado, do meu jeito. A minha preocupação de se tornar adulta. E aqui a gente vê que esse texto fala: quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu começo a pensar como um adulto. Amém? É uma fase. É uma fase. Esse texto fala muito de maturidade. Vai falando do amor, que o amor é maravilhoso, que ele é pleno, que ele tudo sofre, que ele tudo espera. E aí, na medida que você vai conhecendo esse amor, você vai aprendendo as fases desse amor, né? As fases, as descobertas dos foras, dos nãos que a gente tem na vida, daquelas coisas que a gente amava e a gente não vai conseguir. E aí a gente vai amadurecendo com as experiências. E esse texto me falou muito dessa maturidade. Nessa caminhada, esse ano, como a Silma disse, vai ser um ano diferente. Eu sinto que vai ser um ano onde a gente vai ter mais maturidade. A gente vai ter mais compreensão, uma autocompreensão, um autoconhecimento. Sabe quando você olha para você e diz assim: Ivone, era isso que eu esperava de você. Ou dizer: não, Ivone, não era isso que eu esperava de você. Essa não é uma atitude que eu esperava de você. Sabe o que Deus está querendo? Que a gente se torne mulheres maduras. Maduras espiritualmente, maduras emocionalmente. Deus quer alinhar isso.
como Deus tem falado nessa casa, como Deus tem trago coisas maravilhosas. O GECEM está trabalhando algo tremendo. Foi engraçado que nesse período que eu estava em Recife, minha mãe adoeceu. E justamente a lição que eu estava no hospital, quando a mamãe foi fazer um exame muito sério, foi a lição 4, que falava da eternidade, não é isso? A lição 4? Que falava da eternidade. Falei, meu Deus, isso é um aviso. Minha mãe está fazendo um exame. Aqui está falando de eternidade. Senhor Jesus, tem misericórdia. Paizinho, me fortalece. Porque eu comecei a ler a lição do GECEM e comecei a entender que Deus estava dizendo a importância da gente olhar para a eternidade. Que as coisas terrenas iriam ficar, mas que nós tínhamos que ter a maturidade para pensar nas coisas celestiais. Falei, Deus está falando comigo. É um aviso. Mas graças a Deus, minha mãe fez o exame, fez um cateterismo e graças a Deus passou. E eu falei, não, fui muito edificada com aquela lição. Como está gostosa as lições, é ou não é? Está maravilhoso. Você que não participa de um GECEM, procure logo, nós vamos crescer muito. Vão ser 40 lições maravilhosas de uma vida com propósito. Amém? Então, eu creio que esse ano vai ser um ano de propósito, crescimento, maturidade. Um ano pleno, um ano da visão perfeita. Lembra daquela história que eu contei no último encontro que eu estive aqui? Estava numa reunião de pastoras e a pastora estava falando, gente, nosso congresso vai ser maravilhoso, vai ser abençoado. E eu não quero falar ano 2020, vai ser ano 2020. E aí, no meio da reunião, havia uma oftalmologista e ela achou interessante aquela fala da pastora. E quando terminou a reunião, ela chegou e falou, pastora, você sabia que nos exames, né, oftalmológicos, quando alguém tem uma visão 20/20, é porque a pessoa tem a visão perfeita. Aí ela disse, glória a Deus, o congresso vai ser perfeito, vai ser um ano de visão perfeita, um ano pleno, e é isso que a gente tem que tomar posse. Claro que a gente sabe que no mundo teremos muitas aflições, que para frente as coisas vão ser difíceis, mas aquele que teme ao Senhor, que está firme com o Senhor, nós temos a esperança. Cristo em nós, esperança Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Então, pensando dessa mulher que tem, às vezes, a emoção criança, da emoção muito frágil, sentimento muito infantil, nós precisamos começar a trabalhar nisso. Amém? Se antes, quando eu era criança, eu raciocinava como criança, na fase adulta eu tenho que pensar como adulto. Será que a minha idade cronológica está de acordo com a minha idade emocional? As suas atitudes, pensa, as suas atitudes hoje tão iguais, tão bem relativa, tão coerente com a sua idade mesmo, cronológica? Ou estamos agindo como criança, sendo que já estamos num corpo de uma mulher mais madura? Se andarmos na rua, a gente começa a perceber, muitas pessoas estão em crise, né? Às vezes a gente vê mulheres maduras vestindo roupa de adolescentes. É ou não é? Estou mentindo? A gente fica até assustada, às vezes é uma senhorinha, você sabe que ela é vovó de 7, 8, 10 netos, mas está com o bucho, a barriga toda de fora. O bucho todo de fora, você fica com vergonha por ela. A idade emocional não está de acordo com a idade cronológica. Isso é um desequilíbrio. E Deus quer nos alinhar. Não que a gente vai andar, todo mundo como umas velhas, com a sua roupa lá embaixo, com a cara sem pintar. Não, nós vamos andar lindas, maravilhosas, mas coerente com a nossa idade emocional, com a nossa idade cronológica. Amém? O nosso agir vai ser sim, 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 sim. A gente vai andar maduras. Amém? Principalmente no espiritual. Deixando todo o passado para trás. Uma das coisas que a gente observa, somos que nós mulheres, mesmo na igreja,
Mesmo na igreja, mulheres carregando um fardo muito grande, carregando toda a história do passado. Eu tive uma experiência tão legal. Silma, traz para mim essa tomografia. Minha mãe, quando eu fui para Recife, minha mãe adoeceu muito seriamente. E ela teve um AIT, que é um primo do AVC. Mas, vê se pode. O AVC tem primo, gente. Tem família. Eu fiquei horrorizada com isso. O AVC tem primo. Eu fiquei horrorizada. O AVC a gente já morre do coração. E um primo dele, eu achava que ia ser pior ainda, porque, né? Se juntar a família toda para destruir uma senhorinha de 80 anos, misericórdia. E aí ela teve, que é o primeiro sinal para um AVC, é um AIT, que é um grito de socorro. O corpo grita socorro e por 24 horas pode vir um AVC. E o que eu achei interessante foi na tomografia, quando o médico chegou e a gente em cima para ver, né, uma tomografia, nós chegamos perto do médico e falou: doutor, e aí, como é que está, né? A gente olhou a cabeça de tanto jeito, fatiada em tantos negocinhos, e a gente falava: meu Deus, tem misericórdia, nos dá sabedoria para entender o que está dizendo aqui. E aí ele disse: não, tudo bem, tudo conforme uma senhora de 80 anos. Vocês sabiam que tudo que a gente passa na vida fica registrado na nossa ressonância? Na nossa tomografia? Os picos ficam tudo registrado. Eu fiquei impressionada. Aquilo, minha cabeça ferveu. Ou seja, tudo que a gente passa na vida, e se você arrasta a vida carregando um monte de pereba, um monte de problema seu, e um monte de problema do vizinho, e do outro vizinho, e do primo, e do tio, a sua tomografia vai ficar daquele jeito, marcada do começo ao fim. Vai dar até trabalho para médico. Porque o que nós fazemos? Nós somos igual uma esponja. Além dos nossos problemas, a gente ainda vai juntando problemas alheios, o problema dos outros. E a gente precisa blindar a nossa mente. O que eu posso fazer pelo outro é clamar, é orar, é jejuar, é pedir a Deus que Deus dê o socorro. Amém? Mas eu não posso trazer o problema para mim, porque senão vai marcar na minha tomografia, na minha ressonância. E eu achei muito incrível isso, como Deus é perfeito. A nossa história vai sendo marcada na tomografia. Eu fiquei assim, gente, eu não estou acreditando. Assim o coração. Ele olhou o coração da minha mãe e falou: marcas de um coração de 80 anos. Nunca teve um infarto, mas tem isso, isso, isso. Todos os altos e baixos que nós vivemos, está lá marcado no nosso coração. Você já pensou o que é isso? Quantas vezes nós derramamos sobre nós uma carga de estresse desnecessária? Nós somos templo do Espírito Santo. E a gente vai carregando, achando que a gente vai dar conta. Não dá. Sabe, o primo do AVC vem correndo para perto da gente. Por quê? Porque você está derramando uma pressão externa muito grande. E a gente tem que ter consciência que nós somos templos do Espírito Santo. Precisamos ter mais fé nesse Deus. Precisamos confiar mais nesse Senhor. Amém? E aí eu achei muito interessante isso, de estar marcado nessa tomografia toda essa história. A palavra de Deus diz assim, ó. Antes disso, quem nós somos transforma a nossa história e a nossa caminhada. Chega uma hora que a gente tem que amadurecer. Eu acho que eu estou naquela fase, não é porque eu estou velha, não. É porque eu resolvi, em várias áreas da minha vida, tomar uma posição. Amém? Independente da idade, você pode tomar essa decisão de amadurecer. Amadurecer no Senhor, amadurecer na fé, amadurecer na compreensão, no autoconhecimento, conhecer você, conhecer aquilo que você dá conta. Na briga que você vai se meter, tem briga que não dá para você se meter, que você não vai dar conta. Amém? Vamos começar a pensar nisso como mulheres sábias. E aí, quem nós somos transforma a nossa história e a nossa caminhada. E na palavra de Deus, em Jeremias, tem um texto que eu achei interessante, que fala de caminhada.
Veja lá em Jeremias 6, fala assim: quais são as melhores estradas? Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e terão paz. E nesse mesmo texto, esse povo de dura cerviz diz: não, nós não vamos tomar esse caminho. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Deus está nos dando um caminho, dizendo: olha, toma o caminho certo, escolhe a estrada correta, que nessa estrada você terá paz. E muitas vezes lá dentro a gente diz: não, não vou fazer assim. E é por isso que a gente vai sofrendo. Deus nessa tarde quer dizer para você: existe um caminho, existe uma vereda, e você precisa tomar a vereda certa. Neste caminho você terá paz. Amém, igreja? Quanto mais eu me conheço, mais eu cresço. Quanto mais eu me conheço e sei quem eu sou, mais de Deus eu vou depender. Eu não vou ser independente, eu vou ser dependente do Senhor. Eu preciso desse Deus. Eu sei que Ele que dá sabedoria. Há um texto na palavra de Deus que diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, gratuitamente, 0,800. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Uma das coisas que eu peço muito ao Senhor: Deus, me dá sabedoria. Porque a vida toda a gente tem que tomar decisões. É ou não é, gente? Principalmente na fase adulta. A gente tem que... Eu venho lá do Vila da Serra, eu tenho que saber na rua que eu vou entrar. Se eu vou descer na BR, eu tenho que descer já orando e clamando para os anjos do Senhor estar me cercando naquele lugar. Clamando pelo motorista do lado, do outro lado. Clamando para os anjos batedores na frente, que estejam, né, ali firmados. Toda a nossa vida é cheia de tomadas de decisão. E nós precisamos pedir sabedoria. Está na palavra de Deus. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Que essa seja a sua oração. Põe no banheiro, põe na cozinha. Peça a sabedoria que Deus vai te dar. Amém? Voltando à questão do DNA, recebemos toda essa carga genética, todas essas características, todo esse código genético em nossa vida, e isso vai formando a nossa estrutura corporal, nossa estrutura emocional, isso vai tomando o nosso ser, e nós vamos nos tornando pessoas, seres vivos, junto com famílias, seres sociais que se relacionam. E aí entra uma herança muito incrível, que é a herança, uma herança cultural. Porque nós não conseguimos viver sozinhos. Nós vivemos em famílias, não é verdade? Aí a gente começa a trazer e e se tornar parecido com pai, com mãe, com vô, com vó, com tio. A gente vai se parecendo. A nossa cultura vai se juntando. Nós vamos aprendendo o que é afeto, o que é amor, o que é carinho, o que é rejeição. Não é através da nossa convivência em família? O nosso DNA vai se movimentando e nós vamos pegando os traços físicos, emocionais, vamos pegando também traços de comportamento. Nós vamos repetindo. Vocês já viram quando uma pessoa fala: nossa, você fez igualzinho a minha mãe. Você fez igualzinho a minha avó. Nossa, você falou igualzinho a fulano. Já viu isso? Isso é um traço cultural, está na família, está na genética da família, e nós vamos repetindo, sem nem perceber. Tem casos que a pessoa nem conheceu o bisavô, nem conheceu o avô, e gosta das mesmas coisas, veste parecido. É incrível, isso é fascinante, isso é genética, isso é biologia, isso somos nós, seres vivos. Você não é somente uma bolha, não, você é um ser vivo, onde você tem aí um DNA que traçado totalmente pelo Senhor, toda a estrutura da sua vida, todo o seu comportamento, os seus desejos, sua vontade, está tudo aí dentro deste ser.
Por isso que nós saímos nos comunicando e distribuindo. E à medida que nós vamos gerando os nossos filhos, nós vamos passando esse DNA e nós vamos passando a nossa história. Amém? Toda construção em nossa vida tem a relação com a nossa carga genética. Por isso que é necessário a autocompreensão, investigação de si próprio. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que eu dou conta e o que eu não dou conta. O que eu posso enfrentar e o que eu não posso enfrentar. Eu preciso saber quem eu sou, porque à medida que eu esteja numa sociedade ou num grupo como estamos aqui, você vai reagindo de acordo com o que você é. É uma reação. Nós vamos reagindo de acordo com a nossa estrutura. Se eu me conheço, se a Ivone se conhece, ela já vai na frente. Ela vai na frente e já cerca aquele sentimento, cerca aquele comportamento. Ela já não vai reagir de uma forma infantil. Ela já diz, não, eu não vou por aí porque eu sei que aí eu não dou conta. Vocês estão entendendo? A gente precisa aprender a conhecer quem somos nós. É olhar para dentro e se conhecer. Porque o tempo todo nós somos testados. O tempo todo nós estamos em famílias, em comunidade, em igreja, em grupo. Poucas vezes nós estamos sozinhas. Quando a gente está sozinha é fácil. Eu com eu, está tranquilo. Mas eu com outra pessoa, eu já tenho, meu comportamento vai variando, não é verdade? A gente vai variando de acordo com o ambiente que nós estamos. E é isso que a gente precisa aprender, compreender minha genética, compreender quem eu sou. Saber minhas limitações, saber meu potencial, saber minha capacidade, saber meus dons. Eu estou numa igreja, eu preciso saber quem eu sou. Quando eu chegar perto da Silma, da pastora Ivone, da pastora Ângela, eu falo, pastora Ângela, pode me chamar para o trabalho nos hospitais, porque eu tenho o dom, eu tenho um dom de cura, Deus me deu esse dom de cura, Deus já provou na minha vida, eu tenho este dom. Você precisa conhecer a sua habilidade, o que é que você faz bem. Nossa, eu sei fazer um pão maravilhoso. É uma habilidade, é uma capacidade. Então, você precisa se conhecer. Amém, igreja? Então, nós vamos, nesses traços culturais, vivendo com os nossos pais, interagindo em família, e vai surgindo várias histórias distintas em nosso meio. A minha reação vai ser de acordo com a pressão que eu estiver. E se eu me conheço, eu vou saber agir. Se eu me conheço, eu antecipo os fatos. E a situação que me deixa triste ou me deixa fora do chão, eu vou saber controlar. Vocês estão entendendo isso? Antecipar os fatos. Eu e o Daniel, sou casada, tenho meu marido. E é interessante que quando a gente sai, e aí a gente fala de muitas coisas, conversa, sorri, brinca, mas tem alguns assuntos que a gente não toca. Porque se a gente tocar, o que é que vai acontecer? Não vai, a conversa vai desandar. Tem necessidade de uma pessoa que se conhece, que conhece o marido, ficar cutucando o ser humano? Ou um amigo, ou uma amiga? Muitas vezes a gente testa demais as pessoas. E, infelizmente, se a pessoa não se conhecer, não tiver um autoconhecimento, ela acaba agindo de maneira que vai ter muitos remorsos depois. Por isso que nós temos que amar muito a outra pessoa e nos conhecer. Amém? A gente precisa respeitar. O amor tudo suporta, o amor respeita. O amor é fascinante. O amor, ele entende, ele compreende, ele é maduro, ele é pleno. Mais um pouquinho? Dentro dessa questão de DNA, a palavra de Deus fala muito dessa interação individual, que a gente não deve se conformar com este mundo, mas transformá-los com a renovação da nossa mente. Nós precisamos, como igreja, com essa maturidade que Deus vai nos dar, com isso que nós estamos buscando,
transformar essa mente, buscar de Deus o entendimento, essa sabedoria, essa compreensão. Vamos interagindo cada um de forma particular. E aí a gente vai juntando as estruturas emocionais, as memórias emocionais. Vamos juntando tudo isso para poder levar lá para frente, onde nós vivemos, os círculos de amizade, o círculo que é a igreja, o círculo que é o GECEM, a escola, o trabalho. Nós vamos levando tudo isso, todo esse código genético, toda essa estrutura emocional, nós vamos levando e aí a gente vai interagindo com pessoas. Por isso que nós precisamos estar emocionalmente maduras. Por isso que nós precisamos estar amadurecidas. Por isso que nós precisamos compreender aonde que nós queremos chegar. Deus tem para nós um ano de plenitude, de conhecimento, um ano de crescimento espiritual, e Ele só vai derramar em nós à medida que a gente se conhecer, à medida para onde a gente quer chegar. Deus vai te capacitar na medida aonde você vai chegar. E Deus vai fazendo isso com essa estrutura, com esse DNA que está aí em você. Falando mais um pouquinho sobre o DNA nosso é tão interessante que ele não escolhe cor, casa, raça. Ele não escolhe, ele simplesmente você é um ser que tem todo um código genético e dentro desse DNA vem o DNA saudável. Amém? E vem um DNA também que não é saudável. É onde entra aquela questão de bênçãos e maldições. Muitas vezes, dentro do nosso grupo, do nosso contexto, do DNA de nossa família, veio DNAs que não eram saudáveis. Como o DNA de mentira, de desonestidade, um DNA de prostituição, um DNA de fofoca, vem esse DNA dentro de você. Como também vem um DNA de afeto, de amor, de caráter, de honestidade, moral, de bom comportamento. Tudo isso está nesse DNA. Esse DNA, gente, de bênção e maldição, ele não escolhe casa, ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, simplesmente vem. Por isso que eu preciso me conhecer toda a história familiar, conhecer a minha família, conhecer de onde eu vim, quais são as doenças que teve na minha família. Eu preciso estar trabalhando com isso. Falar, não, eu preciso ter cuidado com isso aí, ó, prevenção contra diabetes. Porque no DNA da minha família tem diabetes. Eu tenho que me prevenir quanto a essa doença cardíaca. Porque no meu DNA tem doenças cardíacas, doenças cardíacas. Então, nós precisamos ir olhando. Mas nós temos um texto em Deuteronômio 28, que fala, se obedecermos e guardarmos os mandamentos do Senhor, toda a nossa família será abençoada, toda a nossa casa será abençoada, as doenças não virão, as maldições não virão, se atentamente nós servirmos ao Senhor e a obedecermos. Isso quebra todas essas maldições. Debaixo do sangue de Cristo, nós oramos ao Senhor dizendo, Deus, essa palavra de Deuteronômio 28 é para mim. Eu quero obedecer. Eu quero ter minha vida, eu quero entrar e sair em segurança. Eu quero ser abençoada na cidade e no campo. Eu quero eu quero ter habilidade para costurar, para fazer os pães, para trazer comida, sustento e alimento para minha família. Eu quero ser abençoada. A mesma fala, a partir do versículo 15, para as pessoas que não obedecem. Não será abençoado,
Quando entrar, não vai poder sair. O seu campo não vai ser abençoado. A sua cidade não vai ser abençoada. Porque Deus é Deus. Ele é um Deus tão poderoso que Ele nos ensina a gente proteger toda essa história de vida. Nós somos somos agentes com uma estrutura, um ser que tem toda uma carga genética. Nessa carga genética veio um DNA saudável, como também vem DNA não saudável. Mas para isso nós temos o sangue de Cristo. Para isso nós temos a palavra de Deus. E se nós ficarmos atentos, servirmos ao Senhor com alegria, guardarmos os mandamentos, nós vamos ser abençoados. Amém? Quem quer as bênçãos do Senhor? Eu estou com a Bíblia aqui, iria ler para vocês, mas para não demorar, eu não vou ler agora, amém? Mas quando eu estiver lendo, vocês vão perceber como é claro a promessa do Senhor em Deuteronômio 28. É claro, se nós obedecermos ao Senhor, todas as promessas virão sobre nós. E o nosso DNA vai ser restaurado. Quem quer DNA restaurado aqui? Amém? Eu estou falando com vocês e vocês estão olhando as histórias familiares. É ou não é? Vocês estão pensando nas famílias. A gente começa a pensar na alegoria familiar, toda a história familiar, dos nossos parentes, a nossa árvore genealógica já vem na nossa frente e a gente começa a falar, gente, isso é DNA. Esse DNA aqui foi saudável, esse aqui não foi. Então, eu preciso do sangue de Cristo nesse DNA aqui. Eu preciso fechar a brecha nesse aqui, ó. Eu preciso dar um basta nesse DNA aqui. Amém? Essa herança do pecado, essa herança espiritual, eu vou dizer um basta nisso. Obedecendo os preceitos e os mandamentos do Senhor. Está tudo aqui, ó. Você tem um manual de vida. Você tem um manual na sua mão. É só obedecer e servir ao Senhor. Aquele que servir ao Senhor e aceitar Jesus como seu Salvador, esse vai ser alcançado por esse Deus. Amém, igreja? E o nosso DNA vai ser totalmente transformado, porque esse Deus é poderoso. Amém? E Ele pode passar o bálsamo sobre nós e repreender toda a fortaleza. Para encerrar, nós temos um último DNA. Esse DNA, ele não veio na nossa carga genética. Esse DNA, ele não estava no nosso código genético, não estava na nossa estrutura genética, mas ele é o DNA mais poderoso. Esse DNA é um tesouro verdadeiro, um tesouro para aqueles que são salvos, que creem no Senhor. Esse DNA, ele foi pago por um alto preço. Para correr nas nossas veias, esse DNA foi pago por um alto preço. Esse DNA não é imposto goela abaixo. Esse DNA é uma escolha minha e sua. Amém? Esse DNA é do nosso Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É o melhor DNA. Esse é o DNA que passa na minha vida hoje, passa na sua vida, para todos que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus. É esse DNA, esse sangue, é essa estrutura genética que a gente pede hoje ao Senhor. Nessa tarde, você veio se encontrar aqui comigo para dizer, Deus, passa esse DNA na minha vida, o teu sangue precioso, comprado por um alto preço, essa herança de glória, essa herança de Deus, essa herança poderosa que é Jesus em nossas vidas. Para você receber esse DNA, você tem que levantar as mãos e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador, suficiente Salvador.
Senhor Jesus, eu quero, Senhor, mais e mais você na minha vida. Eu quero e te recebo no poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que o meu DNA, ele foi corrompido, mas nessa tarde, eu peço que debaixo do teu sangue, passa esse DNA, Senhor, poderoso, que é de cruz na minha vida, e que eu possa, Senhor Jesus, ser salva no poder do nome de Jesus. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de toda a minha família. Passa, Senhor, com a tua cruz na minha vida e nos meus familiares. Vai, Senhor Deus, trabalhando em cada um, Pai, do menor ao maior. Vai trabalhando, Senhor Deus, as estruturas genéticas. Deus, tem misericórdia, faz algo tremendo na minha família, Senhor, que a gente possa ver o sangue de Jesus correndo nas veias de cada um, que o Senhor, que é poderoso, possa transformar com o teu poder cada um em nome de Jesus. Amém? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aquele que receber Jesus como o único Salvador, como suficiente Salvador, é filho de Deus. Nós somos filhos do Senhor, filhas do Deus vivo, filhas do Deus vivo, amado do Senhor. E Deus tem para nós uma herança maravilhosa, a herança paga pelo seu sangue, a herança do Senhor. Essa herança apaga toda a iniquidade. Sabe aquele DNA que não era saudável? Com essa herança de Cristo, com a herança do sangue de Jesus, apaga toda a nossa iniquidade. Meninas, eu creio que algo tremendo está acontecendo na minha família. Essa semana eu estava em Recife e veio um primo meu, filho de um tio que era terrível. Ele era terrível, ele era muito difícil. E nós tivemos a oportunidade de ver esse rapaz pregando na igreja do meu pai. Ele dançava o boi em Parintins. Eu não sei se vocês conhecem essa cultura que tem em Manaus, de uma dança no boi, que é uma coisa terrível. É uma consagração, é uma festa para Satanás, uma orgia mesmo, essa dança do boi. E eu estava na frente do meu primo Rivaldo, pregando a palavra de Deus. Então, quer dizer que o meu DNA está sendo restaurado pelo sangue de Jesus. Você vai ver na sua casa, os filhos rebeldes vão ser transformados. O seu marido, a sua família vai ser restaurada, porque esse sangue vai lavando todo esse DNA. O DNA da mulher em Deus é um DNA de mulher madura, que sabe o que quer. Eu quero Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero ministrar o coração do meu Deus, eu quero adorar o Senhor, eu quero ter entendimento. Toda essa estrutura que eu tenho, toda essa genética que eu tenho, eu coloco nos pés do Senhor, na cruz do Senhor, e ela vai se render ao Senhor. Você vai se render ao Senhor, sua família vai se render ao Senhor, toda a sua estrutura genética vai se render ao Senhor. É nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que crer. Amém, igreja? A palavra de Deus diz, no texto tremendo, que hoje eu trago para vocês: porém vós sois geração eleita. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, cujo Deus tem um propósito em cada um de nós, proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos um DNA celestial, temos um DNA celestial, um DNA de Cristo. Nós somos filhas de Deus, do Deus vivo. Aqui diz que nós temos um propósito de proclamar as grandezas desse Deus.
Quantas vezes somos pegas murmurando? Quantas vezes somos pegas achando ruim, fofocando, mentindo? Quando Deus disse que nós temos um propósito: proclamar as grandezas desse Deus. Portanto, meninas, nessa tarde, o DNA da mulher de Deus, a mulher em Deus, é um DNA restaurado por Cristo. É um DNA cheio da graça de Deus. É um DNA de cruz. É um DNA, como a pastora Ângela falou, semeia chorando. Quem disse que não vai semear chorando? É semear chorando, mas depois vai sorrir trazendo grandes frutos. Grande vitória. É isso que nós temos que ter, maturidade e compreensão. Deus nos deu um DNA, glória a Deus, está aqui, sou eu, está aqui dentro de mim. Preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, preciso saber das minhas habilidades, capacidade, meus dons, para servir e engrandecer a esse Deus tão tremendo. Amém?